Olá, vamos ter mais uma conversa a respeito da psicologia analítica. Eu já expliquei que, diferente da psicanálise clássica do Freud, a psicologia analítica trabalha com o estado alterado da consciência em relação ao inconsciente. Não que a psicanálise não faça isso, mas a psicologia passa exatamente pelo que Jung chamou de processo de individuação. A indivisibilidade entre a mente consciente e a mente inconsciente. Qualquer problema, qualquer processo de evolução passa necessariamente pela consciência da relação com o inconsciente, pelo trabalho da relação com o inconsciente. E esse trabalho é individual. E para a pessoa fazer, ela tem que anotar os seus sonhos, aprender a fazer imaginação ativa, que é conversar consigo mesmo em um momento de vigília, e observar a construção das obras de arte e outros materiais, inventos, materiais científicos, que são produzidos pelo inconsciente. Então, a psicologia analítica, ela toma um rumo profundo a partir de 2009, quando são publicados o livro vermelho e os livros negros do Jung. 50 anos depois da morte dele, de acordo com a própria sugestão dele, o próprio pedido dele. Ele queria que o acesso ao inconsciente fosse um material científico, não uma viagem assim de transcendência esotérica apenas, um esoterismo. E ele de fato conseguiu isso, porque a quantidade de gente que trabalhou com ele na Suíça, até no final, até nos últimos dias dele, produziu uma quantidade enorme de material e criou, revelou para a humanidade, de um modo geral, esse conhecimento profundo de que nós não somos apenas a nossa parte esquerda do cérebro, onde funcionam nossos papéis, o nosso ego. Isso já é falado há muitos anos, pela parte da fisiologia em si, pela questão do lado direito do cérebro, que é a parte artística, é a parte da intuição. Então, esse trabalho ele foi mais ou menos divulgado por um livro pessoal, que ele não colocou como uma das obras completas, que é Memórias, Sonhos e Reflexões, que ele pode ser adquirido aí no sebo por um preço muito pequeno, porque foi tão lido, né? Aqui então ele coloca a história do caminhar dele, das dificuldades, das dúvidas, das conquistas, e é muito interessante. E ali tem ligeira menção sobre o livro vermelho. O livro vermelho, publicado em 2009 no Brasil, como eu disse, um pouquinho antes na Europa, ele traz todo o processo. Então, que ele vai dizer, em 1957, aí já com 82 anos, né, que os anos durante os quais ele se deteve nessas imagens interiores constituíram a época mais importante da vida dele. Isso foi a partir de 1913, ele tinha 38 anos. E todos os acontecimentos posteriores foram apenas elucidações daquele material que inicialmente inundara a vida dele, e era matéria-prima para a obra de uma vida inteira. Se a gente conseguir pegar uma ideia de como ele trabalhou isso e a gente trabalhar, a gente vai conseguir o mesmo objetivo. Mas para nós ficou mais fácil, porque a gente não tem que consumir o livro vermelho, nem os livros negros. Eu estou só falando dessa questão de como isso foi estruturado. Basta a gente pegar alguns autores que escreveram de uma forma muito simples, que pode ser entendida por qualquer pessoa, acredito.
Entre esses autores, eu destaco um autor americano, que teve a oportunidade de estudar também no grupo de Zurich, que é o Dr. James Hollis. Ele hoje trabalha ainda, tem 85 anos, pode ser acessado através do YouTube. Escreveu 19 livros, dos quais eu destaco 5 livros que pode organizar um caminho para a pessoa, para qualquer pessoa, que é a Passagem do Meio, Sobre a Sombra de Saturno, Os Pantanais da Alma, Essa Jornada que Chamamos Vida e o Projeto Éden. O Projeto Éden. Esses 5 livros, eles podem construir uma consciência, porque eles vão mostrar toda a questão que nós desenvolvemos, que nós precisamos desenvolver, o que nós já desenvolvemos e o que tem que ser resolvido. Eu disse também, antes, e reafirmo, que tem 2 questões fundamentais que precisam ser trabalhadas nesse nível, que é o resgate da criança interior, que é a nossa matriz primordial, o nosso código-fonte, que, de acordo com a história, por falta de consciência da sociedade de um modo geral, da família, da escola, da religião, nunca é acolhida, ela sempre é adestrada. E depois um trabalho que nós precisamos de resolver a questão com os nossos antepassados, que é a constelação familiar. Esses 2 trabalhos, a questão que acontece com relação a eles e com relação a outros tipos, é que às vezes tem muita oferta na internet de pessoas que se propõem a fazer esse trabalho, mas não têm o conhecimento suficiente. Aí a pessoa tem que analisar a experiência de quem está oferecendo, olhar o programa, todas essas questões para poder colher um material de qualidade. Fora essa questão, a pessoa precisa anotar os seus sonhos e conseguir aquele livro, né? Imaginação Ativa, que ele vai explicar sobre o inconsciente, que foi publicado antes. Ele ganhou esse nome em 2003, mas antes ele foi publicado com o nome de Inner Work. Então, é importante que eu possa passar essas informações no sentido que a pessoa ela possa cuidar da sua própria história sem necessitar de forma nenhuma terceirizar isso, porque, como eu já falei, ninguém consegue entrar na história da pessoa. O inconsciente de cada um é a história de cada pessoa, né? Então, através desse trabalho, se a pessoa faz terapia com um terapeuta que trabalha com sonhos, então vai ficar mais fácil. Além de todo esse acervo que eu falei dos livros, existem os livros também da física, existem os livros da medicina psicossomática, existem os livros da própria releitura das ideias filosóficas, né, de uma outra forma. Então, não é necessário que a pessoa leia, por exemplo. Em termos de filosofia, eu acho que a pessoa basta ler Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche. Eu acho que fica muito claro as ideias que ele coloca, como que esse texto do Nietzsche é a própria história do encontro dele com ele mesmo, né? Do livro do Jung, se alguém quiser, é O Homem e Seus Símbolos, que foi escrito no final da vida dele, junto com os colaboradores dele, que ele faz um livro para o leigo, né, para o leigo em psicologia. O leigo não é o ignorante total disso, não. Qualquer pessoa que se dispõe a ler sobre psicologia, ela consegue desenvolver uma ideia. Basta que a leitura tenha um certo critério. Qual critério? Algumas pessoas têm a mente muito agitada e não conseguem fixar no que está lendo. E às vezes a pessoa ela não consegue ficar quieta. E ela também, a outra questão é quando ela começa a comparar o que ela está lendo com o que ela já sabe.
Aí também ela tem dificuldade. Então eu proponho 3 questões com relação à leitura. Primeiro, a pessoa entender o que é que o autor está dizendo, né? E se ele não souber, ele tem que perguntar, tem que pesquisar. A segunda questão é o que eu estou entendendo que tem a ver comigo. E a terceira questão, o que eu faço com aquilo que tem a ver comigo. Essa é uma ideia interessante que me lembra a questão colocada por Jean-Paul Sartre, do existencialismo, que ele vai dizer: a mim pouco importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Então, essa questão dos relacionamentos, essa questão da nossa vida, do outro, seja em qualquer tipo de circunstância, na vida afetiva, na vida profissional, na vida social, na vida parental, familiar, tudo que vai acontecer em termos de equilíbrio depende de nós. Quando nós podemos estar estruturados dentro do equilíbrio, o que a gente vai encontrar é esse equilíbrio. Em outras palavras, é aquela lei máxima do universo, que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Eu estou procurando falar essas coisas de forma mais direta para poder dar oportunidade às pessoas delas poder, porque tem delas poder entender aquilo que elas precisam. Sem conhecer o programa que dirige a sua vida, os seus recursos, todos eles, que é a psique, é impossível a pessoa ir à frente. Ela vai ficar sempre na dependência. E quando essa dependência entra no ramo da psiquiatria, aí então a coisa complica demais, porque um problema, uma dificuldade, uma crise grande ou pequena que poderia marcar a compreensão da dificuldade da pessoa ir lá crescer com isso, a medicalização vai impedir isso. E em muitos casos ela vai ficar dependente disso. Não são poucos os casos de pessoas que vêm no consultório e elas, por uma questão só, às vezes dão dificuldade de dormir, que é uma coisa normal. Quer dizer, todo mundo tem motivos para de vez em quando não dormir. Não precisa medicalizar isso. Se a pessoa não dormiu no dia, ela dorme no outro. Se não dormiu no segundo, no terceiro é certo. Então, é uma questão que ela tem que entender o que é que a mente dela não está conseguindo relaxar para dormir. E não tomar medicamento, igual, por exemplo, medicamento violento, como o Rivotril, que muita gente toma. A pessoa pode tomar um fitoterápico, a pessoa pode ter ajuda de algum chá, de algumas coisas. Então a gente não pode medicalizar a emoção, porque senão ela vai se manifestar de outro jeito, não é? E a medicina alopática que a gente conhece, ela é formada nesse sentido, exatamente nisso. A pessoa fica toda dividida. Então, o médico ele é formado pela doença, não pela saúde, né? Existe uma outra parte da medicina que cuida da saúde, que é a psicossomática. Mas acontece que a estrutura dela depende da consciência. Então, a pessoa pode ler alguma coisa desse nível, né? Tem vários livros interessantes de muitos autores, né? Principalmente o livro do Deepak Chopra, né? Até do brasileiro. Deepak Chopra, o livro bom dele, além dos outros, é Corpo Sem Idade e Mente Sem Fronteira, né? E tem o livro do Elion Polvo, brasileiro, falecido há pouco tempo, né? Que o cérebro desconhecido. O cérebro desconhecido é um intestino. O nosso corpo é uma máquina extremamente poderosa, onde cada parte dela, cada parte do nosso corpo tem a sua própria função e tem que funcionar dentro de uma sincronia, dentro daqueles níveis que a gente chama os níveis homeostáticos, são temperatura, pressão arterial, batimento cardíaco, fome, sede, todas essas questões todas. O fundamental em toda essa questão é uma coisa que tem que acontecer o tempo todo, que é a respiração. A respiração ela pode
resolveu o problema da ansiedade, porque a pessoa ansiosa ou deprimida, ela respira curto, né? Então ela não consegue alimentar todo as plaquetas do sangue que leva o corpo todo para tirar os dióxidos de carbono, que é a parte que é recolhido pelo sangue para poder ele exalar, né? Então, a outra questão fundamental nos dias atuais é a relação com a natureza, com a terra. Algumas pessoas podem estar consumindo algum material que não está dentro do processo científico, mas também tem algumas informações na parte científica do momento que vivemos, a transformação da energia que de fato acontece com o nosso planeta, com relação e modifica os comportamentos. De um modo geral, nós vivemos um processo de exacerbação do ego em busca do poder a qualquer custo, passando por cima de todos os valores éticos, morais, da democracia ou de qualquer outra coisa, isso no mundo todo, no sentido de manter o poder a qualquer custo. Individualmente, o nosso ego faz a mesma coisa, mas nós não podemos dispor, dispensar, condenar, conter a questão do nosso ego, porque é ele que utiliza os recursos da vida e utiliza de acordo com a consciência. Então, a questão toda é desenvolver a consciência do inconsciente, a relação com o inconsciente. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.